Estava abastecendo o carro quando vi uma publicação local que tinha viralizado. Quero levar minha amante para casa, mas o horário da minha esposa é um desastre. Como faço para que ela não me pegue? Alguém respondeu: já passei por isso. Tenho 2 vagas de estacionamento em casa. Sempre que estou com alguém, estaciono meu carro atravessado, ocupando as 2 vagas. Quando minha esposa chega e não consegue estacionar, ela me liga para que eu o mova. Enquanto desço, minha amiga foge pelos fundos. Estou há meses fazendo isso e nunca fui descoberto. Os comentários o elogiavam e o autor original da publicação até gostou da resposta. Eu nunca publico nada na internet, mas não pude me conter. Vocês são uns babacas. Mas quando cheguei em casa, o carro do meu marido estava estacionado de forma atravessada, ocupando as nossas 2 vagas. Meu marido Alexander nunca estacionava assim. Sempre era cuidadoso, nunca pisava nas linhas. Ao ver o carro dele daquele jeito, freiei bruscamente. A publicação que eu acabara de ler passou pela minha mente. Tinha que ser uma coincidência, não é? Alexander era conhecido por ser um marido devoto. Namoramos por 5 anos. Estamos casados há 7 anos no total. Ele era atencioso e carinhoso, sempre me tratando como se eu fosse um tesouro. Nunca me deixava cozinhar nem fazer as tarefas de casa. E sabendo o quanto eu gostava de dirigir, até me comprou um Porsche de aniversário e comprou a vaga de estacionamento ao lado da dele. Toda vez que estacionávamos, ele encostava o carro dele para o lado dele, me deixando uns 20 centímetros extras de espaço. Como um cara que me amava tanto poderia esconder isso? Mas não conseguia tirar aquela publicação da cabeça. Fiquei olhando para o carro dele por um longo tempo antes de tomar uma decisão. Não liguei para ele pedir que o movesse. Em vez disso, dirigi até uma vaga de visitante próxima. Estacionei e fui a pé para casa. Queria ver se realmente havia um marido infiel lá dentro esperando minha ligação. Na porta da frente, peguei minha chave furtivamente e abri com o maior silêncio possível. Uma vez dentro, fui direto para o quarto. A porta estava entreaberta. Espiei vazio. Verifiquei o quarto de hóspedes. Vazio. O escritório, o banheiro, a sacada, até o armário de despensa. Procurei em todos os lugares. Todos os cômodos estavam em silêncio, não havia ninguém. Cadê o Alexander? Quando eu tentava descobrir, a porta da cozinha se abriu. Alexander saiu com um avental, segurando um prato. Quando me viu, pareceu surpreso. Chegou mais cedo, disse. Rapidamente colocou o prato na mesa e sorriu. Ia preparar mais algumas coisas antes de você sair do trabalho. Não pensei que chegaria tão cedo. Ainda não terminei. Dei uma olhada na cozinha. Tinha legumes picados na tábua e minha sopa favorita cozinhando em fogo baixo no fogão. Claramente já estava cozinhando há algum tempo. Relaxei um pouco e sorri. Houve pouco movimento no escritório, então saí mais cedo. Alexander assentiu. Vai descansar um pouco. Termina os últimos pratos. Ele voltou a cozinhar. Ao vê-lo, não pude deixar de perguntar. Por que você estacionou atravessado hoje? Ele me olhou um pouco envergonhado. Fiquei com medo de que você estivesse com fome ao chegar, então subi correndo para começar a cozinhar. Nem pensei em estacionar direito, só larguei o carro e subi correndo. A explicação dele fazia sentido. Todos os dias, ao chegar em casa, o jantar sempre estava pronto. Alexander era um cirurgião com uma agenda maluca, mas sempre arrumava tempo para cozinhar para mim. Às vezes eu dizia para ele relaxar, mas ele sempre respondia: você tem um estômago delicado. Quando fica com fome, começa a tremer e fica tonta. Não podemos brincar com isso. Preciso garantir que você tenha comida quente no segundo em que entra. Nada atrapalha isso. Pouco depois, o jantar estava pronto. Todos os meus pratos favoritos. Ele me serviu arroz e estava prestes a se sentar quando seu telefone tocou. Ele atendeu, franzindo a testa. Entendido. Estou indo. Tirou o avental rapidamente. Cirurgia de emergência. Sou o único que pode fazê-la. Tenho que ir. Pegou as chaves, me beijou na testa e saiu apressado. A porta se fechou e a casa ficou em silêncio. Eu me sentei à mesa olhando para a comida, mas já não estava com fome. Aquela publicação estava presa na minha cabeça como um cisco que eu não conseguia tirar. A história do Alexander fazia sentido, mas algo ainda parecia errado. Deixei os hastes e caminhei até o quarto como se estivesse em transe. Estava tudo impecável. A cama estava perfeitamente arrumada. Nada parecia fora do lugar, mas quanto mais arrumado tudo estava, mais desconfortável eu me sentia. Comecei a procurar. A cama cheirava bem, nada deslocado, até a lixeira estava limpa, tudo estava normal. Eu só estava sendo paranoica. Balancei a cabeça e me virei para ir embora, mas algo me chamou a atenção debaixo da cama. Meu coração apertou. Me abaixei e puxei. Um brinco. E eu não tenho as orelhas furadas. Pertencia a outra mulher. Fiquei ali paralisada, olhando fixamente para ele. Então peguei meu telefone e procurei aquela publicação novamente. De fato, o autor original acabara de responder há 1 minuto. Estacionei como você disse, mas minha esposa não ligou, simplesmente entrou. Se eu não a tivesse ouvido abrir a porta e não tivesse escondido minha amiga a tempo, ela teria me descoberto. O comentarista respondeu: parece que sua esposa é bastante astuta. O autor disse: sim, inventei uma desculpa e fui embora. Estou levando-a para casa agora mesmo.
Alexander estava realmente mentindo para mim e a tinha trazido para nossa casa. Minhas mãos tremiam enquanto guardava meu telefone e saía do quarto. Olhei para a comida na mesa e meu coração doeu. Alexander lembrava de tudo que eu gostava. Lembrava que eu tremia quando sentia fome. Lembrava que eu amava seus beijos de despedida. Mas esqueceu o quanto, que irônico. Uma pessoa pode agir de maneira tão amorosa enquanto traz outra mulher para sua casa. Não pude deixar de me perguntar quanto daquele amor do qual eu tinha tanto orgulho era real, quanto era falso e quando ele começou com ela. Sentei ali tentando me acalmar. Então, de repente, me lembrei de algo. Imediatamente liguei para meus pais e pedi que viessem. Eles perceberam que algo estava errado e se apressaram para chegar. O que foi, Grace? Qual é a emergência? Contei tudo a eles. Depois de ouvir, meu pai não conseguia acreditar. Grace, pode ser um mal-entendido. Todo mundo pode ver o quão bom Alexander é com você. Além disso, você conhece o trabalho dele. Ele é cirurgião. Está de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez realmente fosse uma emergência. Aquela publicação pode ser apenas uma coincidência. Mas minha mãe bateu com a mão na mesa. De jeito nenhum. São coincidências demais. A publicação diz para estacionar atravessado, e ele estacionou atravessado. Grace não liga e entra, e a publicação diz que aconteceu exatamente a mesma coisa. A publicação diz que ele escapuliu para levar a amiga para casa, e Alexander inventou uma desculpa para sair. Além disso, tem um brinco estranho na casa. Como isso vai ser uma coincidência? Meu pai franziu a testa. Mas Alexander sempre colocou a Grace em primeiro lugar todos esses anos. Minha mãe zombou. E daí? Só porque ele foi bom com ela significa que não pode estar mentindo para ela agora. Todo desleal age de forma perfeitamente normal em casa. Quanto melhor eles agem, mais convincente é o show. Meu pai ficou sem palavras. Minha mãe ficou ainda mais irritada. Aquele Alexander, quando estava cortejando a Grace, ficou ajoelhado na nossa porta por 3 dias seguidos, jurando que a trataria bem. Essa é a única razão pela qual deixei ela se casar com ele. E agora, 2 anos de casados, e já está trazendo a amante para casa. Inacreditável. Minha mãe estava furiosa, mas eu me sentia principalmente confusa. Como meu pai disse, Alexander realmente tinha sido bom comigo todos esses anos. Ele era jovem, bem-sucedido, bonito. Nunca faltaram mulheres que se jogavam nos braços dele. Até a filha do diretor do hospital tinha ido atrás dele abertamente. Ela até disse publicamente que se Alexander aceitasse ficar com ela, daria o hospital inteiro para ele. Mas Alexander nunca cedeu. Ele até a deixou tão irritada que ela quase o fez ser incluído na lista negra da medicina. Apesar de tudo isso, ele permaneceu leal, dizendo-me: posso perder tudo, mas não posso perder você. Porque eu realmente tinha sentido o quanto ele me amava. Eu não conseguia entender que tipo de mulher poderia fazer alguém como Alexander, que tratava a lealdade como uma religião, mudar. Grace, o que você quer fazer? Meu pai me olhou seriamente. Hesitei e então disse com firmeza: quero pegá-los em flagrante. Minha mãe se animou. Como? Eu não respondi. Olhei para meu telefone e abri um aplicativo que nunca tinha usado, um rastreador de localização. Alexander tinha insistido em colocar um rastreador no telefone dele para que eu pudesse sempre encontrá-lo. Ele dizia que era para minha tranquilidade. No começo eu disse que não, confiava nele e não achava que casais precisassem disso. Mas ele insistiu, dizendo que era apenas uma rede de segurança. Se algo acontecesse com ele, eu poderia encontrá-lo imediatamente. Todos esses anos, tive orgulho de não ter aberto este aplicativo nem uma única vez. Nunca pensei que o usaria para descobrir seu grande segredo. Respirei fundo e o abri. Após alguns segundos, um mapa carregou. Um ponto verde se movia lentamente pela tela. Meu pai pareceu surpreso. Essa é a localização ao vivo do Alexander. Assenti. Minha mãe disse impaciente: vamos agora mesmo. Quero ver que tipo de mulher fez o Alexander fazer isso. Meu pai não disse nada, apenas pegou as chaves e foi para a porta. Todos entramos no carro dele. No caminho, minha mãe não parava. Achei que Alexander realmente te amava. Nunca imaginei que ele pudesse cozinhar para você enquanto trazia mulheres para casa. Nos meus mais de 50 anos, nunca vi nada tão horrível. Se ele não te amasse mais e pedisse o divórcio, eu ficaria com raiva, mas respeitaria. Mas em vez disso, ele está te fazendo de boba. Se eu o pegar com outra mulher hoje, vou enfrentar os dois. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos de raiva. Quando Alexander me cortejou, ela se opôs. Não achava que a origem familiar dele fosse boa o suficiente para mim. Foi só depois que ele ficou ajoelhado na nossa porta por 3 dias que ela cedeu. Meu pai dirigia em silêncio. Eu vi sua testa franzida no espelho retrovisor. Não conseguia saber o que ele estava pensando. Após uns 20 minutos, a localização do Alexander deixou de se mover. Pedi ao meu pai que se apressasse e paramos perto da localização dele. Quando chegamos, vi o carro de Alexander estacionado em frente a uma vila. Saltei do carro e fui diretamente para lá, mas não percebi que os rostos dos meus pais tinham empalidecido ao ver o lugar. Ao me ver caminhando para lá, meu pai desceu e me bloqueou o caminho. Grace, você tem certeza de que Alexander trouxe aquela mulher aqui? A expressão dele era estranha. Percebi. O que foi, pai? Você conhece este lugar? Ele abriu a boca.
mas não disse nada. Então minha mãe nos alcançou. Deu uma olhada na vila. Engoliu em seco e disse nervosa: Grace, vamos voltar. Para de investigar isso. Olhei para ela incrédula. O quê? Você foi a que quis vir. Foi você que insistiu em pegá-los. Agora eles estão bem aí dentro. E está me dizendo para parar? Ela não respondeu. Simplesmente agarrou meu braço com a voz embargada. Grace, por favor. Vamos só ir para casa. Vamos deixar isso para lá, certo? Meu pai também deu um passo à frente com o rosto sério. Grace, ouça sua mãe. Vamos embora. Fazemos isso pelo seu bem. Eu estava completamente perdida. Não conseguia entender por que meus pais, que tinham estado tão dispostos a brigar por mim, mudaram de repente depois de ver esta vila. Havia algo de errado com o lugar ou com a pessoa lá dentro. Não consegui mais conter minha curiosidade. Ignorei-os, corri para a porta e bati. Ela se abriu rapidamente. No momento em que se abriu, vi Alexander parado dentro e a mulher atrás dele. No instante em que vi o rosto dela, arregalei os olhos e de repente tudo fez sentido. Era Valentina Rios, a filha do diretor do Hospital Central. A mesma mulher que tinha prometido dar o hospital inteiro para Alexander se ele aceitasse ficar com ela. A mesma que quase o incluiu na lista negra quando ele a rejeitou. E agora estava parada na soleira de sua vila particular com um roupão de seda cor marfim, o cabelo solto sobre os ombros, olhando para mim como se eu fosse um inseto que acabara de entrar sem permissão. Foi por isso que meus pais empalideceram. Esta não era a casa de qualquer amante, era a residência particular da família Rios, uma família que com uma única ligação telefônica podia destruir uma carreira médica, congelar contas bancárias ou transformar a vida de alguém em um inferno burocrático sem saída. Meus pais sabiam disso, e por isso me puxaram pelo braço. Não era covardia, era medo legítimo, mas eu já tinha batido na porta. Nossa, disse Valentina com aquele sorriso lento de quem nunca precisou se apressar. Então você é a esposa. Não foi uma pergunta, foi uma classificação, como se a esposa fosse uma categoria menor, algo temporário e descartável, um erro administrativo que logo seria corrigido. Alexander deu um passo em minha direção. Grace, deixa eu explicar. Interrompi. Minha voz soou estranhamente calma. Até eu me surpreendi. Não. Valentina ergueu uma sobrancelha. Claramente não esperava isso. Esperava lágrimas, gritos, talvez que eu me jogasse sobre ela. Isso lhe daria poder. Isso lhe confirmaria que eu era exatamente o que ela pensava. Uma mulher comum, emocional, fácil de desestabilizar. Não lhe dei essa satisfação. Me virei. Voltei para o carro dos meus pais com passos firmes. Sentia os olhares deles nas minhas costas. O de Valentina, divertido e um tanto decepcionado. O de Alexander, carregado de culpa e pânico. O dos meus pais, cheio de alívio misturado com dor. Ninguém disse nada no carro de volta para casa. Minha mãe tentou falar 2 vezes e parou. Meu pai manteve os olhos na estrada. Eu olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem sem realmente vê-las. Por dentro, minha mente trabalhava. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Alexander voltou para casa naquela noite. Eram quase 2 da manhã. Eu estava acordada, sentada na sala com a luz apagada. Quando ele acendeu a luz e me viu, parou de repente. Grace, tem lençóis limpos no quarto de hóspedes, disse. Use-os. Ele não discutiu. Pegou suas roupas do armário em silêncio e fechou a porta. Ao sair, apaguei a luz novamente e fiquei sentada no escuro por mais um tempo pensando. O que eu não conseguia entender não era o engano em si. A traição doía, claro que sim, mas o que me perturbava, o que não me deixava dormir, era o quando. Quando tinha começado? Quanto do que eu acreditei que éramos era real? Cada lembrança que eu tinha dos últimos meses começou a parecer suspeita. Cada noite que ele chegou tarde do hospital, cada fim de semana que saiu para resolver uma emergência, cada vez que o telefone dele vibrava, e ele o virava para baixo sobre a mesa com um gesto casual demais. E Valentina Rios, isso era o que eu menos conseguia decifrar. Alexander a tinha rejeitado. Eu vi. Testemunhei como ela o pressionava, como o ameaçava, e como ele se mantinha firme. Ele perdeu promoções por causa disso. Passou meses sendo ignorado pelos comitês mais importantes do hospital. Tudo porque não cedeu. Naquela época, perguntei-lhe se ele se arrependia, se teria sido mais fácil simplesmente ceder a ela. Ele olhou para mim como se a pergunta fosse absurda e disse: "O fácil nem sempre vale a pena, Grace." O que tinha mudado? A resposta mais simples era que eu não era suficiente para ele, que em algum momento Valentina tinha encontrado o ângulo certo, a promessa certa, e Alexander simplesmente tinha cedido. Mas algo nessa explicação não se encaixava totalmente. Alexander não era ambicioso dessa forma. Nunca se importou com títulos nem dinheiro. Era um dos melhores cirurgiões da cidade, não por causa das conexões, mas porque genuinamente era brilhante e trabalhava sem descanso. Então, por que Valentina Rios? Por que agora? Eu não tinha resposta e sem resposta não podia agir. Não podia tomar uma decisão que marcaria o resto da minha vida baseada em suposições. Precisava saber exatamente o que tinha acontecido, quando e por quê. Só assim poderia decidir o que fazer. Durante 3 dias, a casa funcionou com uma cortesia fria e perfeita. Alexander continuava cozinhando, eu continuava comendo.
Nos cumprimentávamos ao passar, dormíamos em quartos separados, não brigamos, não choramos, não houve cenas dramáticas. De fora, se alguém nos tivesse observado, talvez pensasse que éramos dois colegas de quarto educados e distantes. Mas por dentro eu observava, escutava, processava cada detalhe. No terceiro dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei tocar. Depois chegou uma mensagem: "Sou Valentina. Precisamos conversar. Você e eu sem ele. Há coisas que você não sabe." Li 3 vezes. Depois guardei o telefone. Meu primeiro instinto foi ignorar. A última pessoa de quem eu precisava de perspectiva era a amante do meu marido. Valentina Rios não me devia nada, e eu não devia a ela o benefício de ouvi-la. No entanto, algo na mensagem me inquietou. Não o tom, não a ousadia de me contatar diretamente, embora isso fosse considerável. O que me inquietou foi a frase: "Há coisas que você não sabe." Era específica demais para ser uma simples tática de manipulação. Ou era exatamente isso? Uma tática calculada para me desestabilizar? Ou era verdade? E se era verdade, eu precisava saber. Naquela noite, quando Alexander saiu para o hospital, liguei para minha melhor amiga, Sofia. Éramos amigas desde a universidade e ela era advogada. Uma boa advogada, do tipo que não levanta a voz, mas faz perguntas tão precisas que as pessoas acabam se desmoronando sozinhas. "Sofia", disse quando ela atendeu, "preciso que você me ajude com algo sem perguntas por enquanto. Só me escute." Houve uma breve pausa. "Estou ouvindo." Expliquei tudo: o estacionamento, o brinco, a vila, Valentina, a mensagem. Quando terminei, Sofia demorou alguns segundos antes de responder. "E o que você quer exatamente, Grace? Você quer o divórcio ou quer a verdade?" "Primeiro a verdade", respondi. "Depois decido." "Certo?", disse ela. "Então, não responda a Valentina ainda. Deixe-a esperar. Enquanto isso, preciso que você consiga algo para mim." O que Sofia me pediu era simples, mas exigia uma precisão cirúrgica. Precisava dos registros de acesso do telefone de Alexander, especificamente os metadados de localização dos últimos 6 meses. Não as mensagens, não as ligações, apenas os registros de onde ele tinha estado e quando. Alexander me tinha dado acesso ao rastreador de localização ao vivo, mas aquele rastreador não guardava histórico, apenas mostrava a posição atual. No entanto, o aplicativo que usávamos tinha uma função que poucos conheciam. Se você ativasse o modo de histórico pela conta do administrador, que era a minha, podia haver um registro de todos os movimentos dos últimos 180 dias. Nunca o tinha ativado, nunca quis usá-lo, sempre o considerei uma invasão. Agora eu o abri. Os dados carregaram lentamente. 180 dias de movimentos. Hospital, casa, supermercado, farmácia, restaurantes que eu reconhecia porque tínhamos ido juntos. E então, começando exatamente 4 meses atrás, um endereço que se repetia toda semana, às vezes 2 vezes por semana, sempre em horários que coincidiam com seus plantões noturnos ou suas emergências de última hora. O endereço era a vila de Valentina Rios. 4 meses. Tudo tinha começado há 4 meses. Fechei o aplicativo. Me recostei na cama olhando para o teto com o telefone sobre o peito. Meu coração batia com uma calma que eu não esperava. Não era frieza, era clareza. Eu já sabia o quando. Agora precisava do porquê. E a única pessoa que poderia me dar isso, por mais estranho que parecesse, era Valentina Rios. Respondi a Valentina no dia seguinte. Não porque tivesse mudado de ideia sobre ela. Não porque de repente sentisse empatia ou curiosidade genuína pela versão dela da história. Respondi porque Sofia me disse que a informação vale mais que o orgulho, e porque 4 meses de mentiras mereciam pelo menos uma resposta honesta. Café. Amanhã, às 10. Você escolhe o lugar. A resposta dela chegou em menos de 2 minutos. Um endereço no distrito financeiro, um lugar discreto, provavelmente caro, provavelmente cheio de pessoas que não prestam atenção às conversas alheias, típico de alguém que sempre pensa nas aparências. Sofia insistiu em ir comigo, não para entrar, mas para esperar do lado de fora. Se em 20 minutos você não me mandar um sinal de que está bem, eu entro, disse. Não discuti. Valentina já estava sentada quando cheguei. Vestia preto, sem acessórios chamativos, cabelo preso. Era uma versão mais contida da mulher que me havia recebido na porta de sua vila com um roupão de seda e aquele sorriso lento de quem nunca sente urgência. Isso era diferente. Ela estava séria, quase tensa, embora disfarçasse bem. Sentei-me sem cumprimentar. Ela também não cumprimentou, apenas falou. Alexander não veio a mim por amor, disse. Ele veio porque eu o obriguei. O silêncio entre as duas se estendeu por vários segundos. O ruído do café de fundo, vozes distantes, o som de uma xícara sobre um pires. Eu a olhava sem piscar. Explique-se, disse. Valentina envolveu a xícara com ambas as mãos, como buscando calor ou tempo. Quando ele me rejeitou há 3 anos, eu não o perdoei. Você sabe disso. Todos no hospital sabem. O que eles não sabem é que eu nunca o deixei ir completamente. Fiquei coletando informações sobre ele durante meses. Seus casos, suas decisões médicas, seus registros. E encontrei algo. Ela fez uma pausa. Há 5 anos, Alexander operou um paciente em uma situação limite.
O homem sobreviveu, mas durante a cirurgia ele tomou uma decisão que não estava no protocolo. Uma decisão que salvou a vida do paciente, sim, mas que tecnicamente viola 3 regulamentos do Conselho de Medicina. Não houve denúncia porque o paciente e sua família nunca souberam dos detalhes. O prontuário interno foi arquivado e enterrado. Olhei fixamente para ela. E você o ameaçou com esse prontuário. Eu lhe apresentei uma opção, disse Valentina, escolhendo suas palavras com cuidado. Ou ele aceitava certos termos, ou o prontuário chegaria ao Comitê de Ética do Conselho de Medicina, o que significaria uma investigação formal, suspensão temporária, talvez inabilitação permanente dependendo de como fosse conduzido. E quais eram os termos? Os olhos dela encontraram os meus pela primeira vez desde que cheguei. Que ele estivesse disponível quando eu precisasse, que aparecesse quando eu o chamasse, que mantivesse a aparência suficiente para que ninguém suspeitasse que era sob coação. O café chegou, mas eu não o toquei. Por que você está me dizendo isso? Perguntei. Valentina soltou a xícara e se recostou na cadeira. Por um momento, a máscara escorregou apenas 1 milímetro. Porque me cansei? Pensei que eventualmente sentiria algo, que se eu tivesse por perto tempo suficiente... Ela parou, balançou a cabeça. Acontece que não se pode forçar algo que não existe. E vê-lo naquele dia quando você chegou à porta, vê-lo olhar para onde você estava com aquela expressão, ela apertou os lábios. Cansei de lutar contra algo que nunca ia conseguir ganhar. Não respondi imediatamente. Processei cada palavra, cada pausa, cada inflexão. Valentina Rios não estava me fazendo um favor. Não estava confessando por culpa nem por generosidade. Fazia-o porque tinha perdido o interesse e porque, à sua maneira, era orgulhosa demais para continuar em uma situação onde claramente estava perdendo. Mas a informação era real e isso mudava tudo. Saí do café 20 minutos depois. Sofia estava encostada no carro dela, com os braços cruzados e os olhos fixos na porta. Quando me viu, se endireitou. Contei-lhe tudo no estacionamento, em pé, com o vento mexendo nosso cabelo. Quando terminei, Sofia ficou em silêncio uns 10 segundos. Depois disse: certo, isso muda a estratégia completamente. Que estratégia? Ela olhou para mim. Grace, você passou dias achando que tinha que escolher entre perdoá-lo ou deixá-lo. Mas se o que Valentina diz é verdade, Alexander não te traiu por decisão própria. Ele te traiu porque alguém o tinha pelo pescoço. Isso não o absolve. Ela levantou uma mão antes que eu pudesse interromper, porque ele deveria ter te dito a verdade desde o princípio. Mas significa que estamos diante de uma situação diferente. Uma que tem solução legal. Coação. Coação. Chantagem. Abuso de posição de autoridade. Se conseguirmos documentação do prontuário que Valentina usou e se conseguirmos evidência de que ela o ameaçou explicitamente, podemos construir um caso que não só a neutraliza, mas protege Alexander de qualquer ação futura do Conselho de Medicina. Pausa. Se é isso que você quer? Era a pergunta que eu não tinha conseguido responder desde que encontrei o brinco. O que eu queria? Quero que Alexander enfrente isso, disse. Quero que olhe nos meus olhos e me conte tudo. Sem versões suavizadas, sem omissões, sem proteger ninguém. Tudo. Sofia assentiu devagar. Então, o primeiro passo é conseguir esse prontuário. E para isso preciso que você faça algo que vai ser difícil. O quê? Agir normal. Voltar para casa. Se comportar como se não soubesse de nada do que Valentina te disse. Dar a Alexander espaço suficiente para que ele baixe a guarda. Enquanto isso, eu trabalho do meu lado. Tenho um contato no Conselho de Medicina. Alguém que pode verificar se esse prontuário existe sem gerar um alerta formal. Se existir, nós o conseguimos. E se o conseguirmos, Valentina perde toda a sua alavanca. Pensei. Quanto tempo? 1 semana, 2 no máximo. Olhei para a rua. Havia carros passando, pessoas andando, o mundo seguindo seu ritmo sem saber de nada. 1 semana de silêncio, 1 semana de fingir, 1 semana sentada à mesa em frente a Alexander, comendo a comida que ele cozinhava, respondendo aos seus bons noites com um gesto neutro, enquanto por dentro construíamos algo que poderia mudar tudo. Eu podia fazer isso. Eu faria. Certo, disse. 1 semana. Naquela noite, ao voltar para casa, Alexander estava na cozinha como sempre. O fogão aceso. O cheiro familiar de algo que ele sabia exatamente que eu gostava. Quando entrei, ele levantou a vista e algo em seu olhar mudou. Uma sombra breve, quase imperceptível. Chegou tarde, disse. Estive com a Sofia, respondi. Era verdade. Ele assentiu. Voltou ao fogão. Sentei-me à mesa e o observei. Suas costas, suas mãos se movendo com aquela eficiência tranquila de alguém que fez o mesmo movimento centenas de vezes. O mesmo homem que há 4 meses começou a desaparecer 1 vez por semana para uma vila no Distrito Sul. O mesmo que tinha prometido que podia perder tudo, menos a mim. O que alguém sente quando está preso? Quando sabe que está destruindo o que mais quer, mas não encontra a saída? Eu não sabia. Ainda não. Mas o que eu sabia enquanto olhava dar-me as costas em frente ao fogão era que 7 anos antes, quando ainda éramos namorados, e ele insistia em me buscar sempre no trabalho. Uma tarde cheguei antes do esperado, e o encontrei estacionado em fila dupla, me esperando completamente alheio às buzinas ao redor, com os olhos fixos na porta do edifício.
Quando perguntei por que ele não se movia, disse: porque sei que você vai sair logo e não quero perder nem um segundo com você. Naquela mesma semana, li em algum lugar que os homens que traem suas esposas sempre têm uma história perfeita em casa, que quanto mais atenciosos são, mais escondem. Eu tinha lido, tinha descartado e tinha esquecido até que o encontrei em uma publicação viral enquanto abastecia o carro e de repente não pude mais esquecer. A semana foi longa de uma maneira que não tem a ver com o tempo, não com as horas em si, que passaram normais, mas com o peso de carregar uma verdade dupla. A que eu mostrava para fora e a que construía para dentro. Tomava café da manhã com Alexander. Respondia suas perguntas sobre o trabalho. Alguma noite, até sentamos no sofá para ver algo na televisão sem falar, e em algum momento ele estendeu a mão para a minha e parou no meio do caminho, como quem lembra que não tem esse direito ainda. Eu não movi a minha, mas também não a retirei. Sofia trabalhava desde seu escritório. Mandava-me mensagens breves a cada 2 dias. Contato confirmado, prontuário localizado, verificando a autenticidade. Nada de ligações. Nada que pudesse ser visto no histórico de Alexander se ele revisasse meu telefone, embora eu duvidasse que ele o fizesse. Não era esse tipo de pessoa, mas a prudência não custava nada. No 5º dia, Sofia me escreveu: temos o que precisamos. Reunião amanhã. O prontuário existia. Sofia o colocou sobre a mesa de seu escritório com a calma de alguém que já venceu esse tipo de batalha antes. Eram cópias certificadas dos registros internos do hospital de 5 anos atrás. O nome do paciente estava oculto por proteção legal, mas os detalhes da cirurgia eram claros. Uma decisão de emergência tomada por Alexander fora do protocolo padrão, documentada internamente e arquivada sem ação disciplinar, porque o resultado tinha sido bem-sucedido e porque o chefe de cirurgia na época, um homem que depois se aposentou, tinha decidido protegê-lo. Isso ainda pode ser usado contra ele? Perguntei. Tecnicamente, sim. O Conselho de Medicina tem jurisdição retroativa em casos de violação de protocolo. O tempo não prescreve automaticamente se houver evidência nova. Sofia juntou os dedos sobre a escrivaninha. Mas aqui está o importante. Também temos isto. Deslizou outra folha para mim. Era uma transcrição parcial de mensagens, número sem nome. Mas Sofia indicou qual era o de Valentina e qual o de Alexander. As mensagens eram de 4 meses atrás, exatamente quando tudo tinha começado. Eu as li. Sei sobre o prontuário de 2019. Você tem 2 opções. Não faça isso. Opções não se negociam. Responda-me amanhã. E então, 2 dias depois, a resposta de Alexander. Certo. 2 palavras. O início de 4 meses. Prendi o ar por um momento antes de soltá-lo. Como conseguiu as mensagens? Valentina não é tão cuidadosa quanto pensa. Usou um número secundário, mas esse número está registrado em nome de uma de suas empresas. Com a autorização correta, os registros são acessíveis. Sofia olhou-me diretamente. Grace, com isso podemos apresentar uma denúncia formal por chantagem e coação. Isso não só invalida qualquer ação que ela tente contra Alexander usando o prontuário, mas também abre uma investigação criminal contra ela. A família Rios tem poder, sim, mas não são intocáveis. E quando isso chegar à mídia certa, o nome de Valentina vai ficar ligado a um escândalo de extorsão que nenhuma quantidade de dinheiro pode limpar facilmente. Eu a ouvi, processei. E Alexander? Perguntei. O que acontece com ele nisso tudo? Isso depende de você. Sofia não suavizou a resposta. Legalmente, ele é a vítima da coação. Mas também é verdade que ele mentiu para você durante 4 meses, que teve a oportunidade de dizer a verdade, e não o fez, que a solução que ele escolheu foi proteger a si mesmo e a sua carreira, não a você. O caso legal e o que vocês 2 fizerem com o seu casamento são 2 coisas separadas. Uma eu posso resolver, a outra é sua. Peguei o prontuário, o segurei por um momento, depois o coloquei de volta sobre a mesa. Primeiro as coisas mais importantes, disse. Quando podemos apresentar a denúncia? Quando você quiser. Amanhã. A denúncia foi apresentada às 9 da manhã ao promotor de plantão. Sofia levou tudo. Transcrições, registros, cópias certificadas, uma declaração preliminar da minha parte descrevendo os fatos desde que encontrei o brinco. Não foi dramático, foi metódico, frio, preciso, o tipo de processo que parece chato visto de fora, mas que por dentro tem o peso de uma sentença antes que alguém a dite. Às 15 horas, o telefone de Valentina Rios foi interceptado cautelarmente como parte da investigação preliminar. Às 17 horas, seu advogado pessoal tentou se comunicar com o promotor. Informaram-no de que o processo já estava em andamento e que qualquer providência deveria ser feita pelos canais formais correspondentes. Sofia me mandou uma mensagem. Ela está nervosa. O advogado ligou 4 vezes em 2 horas. Guardei o telefone sem responder. Naquela tarde, enquanto dirigia de volta para casa, passei em frente ao posto de gasolina onde tudo tinha começado. A mesma placa, as mesmas bombas alinhadas sob a mesma luz branca. Sem saber por quê, parei. Desci do carro e abasteci, embora o tanque não precisasse urgentemente. Olhei para meu telefone, aquele gesto automático de quem já não espera nada, mas continua verificando. Não havia publicações virais. Desta vez apenas o feed normal, o barulho habitual do mundo digital. No entanto, algo ficou martelando na minha cabeça, enquanto voltava a entrar no carro.
Que toda esta história tinha começado porque um desconhecido decidiu publicar seu método para enganar sua esposa, e outro desconhecido o aplaudiu. E eu, que nunca publico nada, não pude me conter e escrevi 2 palavras. Vocês são uns babacas. Como aquilo parecia distante agora. Cheguei em casa às 19 horas. Alexander estava na cozinha como sempre. Desta vez era macarrão. O cheiro era familiar e doeu de uma maneira que eu já não podia mais ignorar. Olhei para ele da porta da cozinha alguns segundos antes que ele me visse. Alexander, disse. Ele se virou. Algo no meu tom o fez mudar de posição, virar-se completamente para mim, largando a colher no balcão. Precisamos conversar esta noite. Depois do jantar, se quiser, mas esta noite. Ele não perguntou sobre o quê. Acho que soube desde o princípio, desde aquela noite que eu o esperei sentada no escuro, que este momento ia chegar e que não haveria como esquivar-se. Ele apenas assentiu. Jantamos em silêncio. Ele também. O macarrão estava perfeito. Como sempre, tudo o que ele cozinhava. Isso também doía. Quando recolhemos os pratos e os deixamos na pia, sentei-me no sofá e ele sentou-se em frente a mim, com as mãos juntas e as costas retas, como alguém que se prepara para receber algo que sabe que merece. Sei sobre o prontuário, disse. Sei sobre a chantagem. Sei que isso dura 4 meses e sei que você teve dezenas de oportunidades de me dizer a verdade e escolheu não o fazer. Alexander não falou de imediato. Quando o fez, sua voz soou diferente e mais baixa, sem a segurança habitual. Eu tinha medo de perder você, disse. Você me perdeu de qualquer forma, respondi. Há 4 meses, antes mesmo de eu saber. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que tivemos naquela semana. Não porque não houvesse nada a dizer, mas porque havia demais, e nenhum dos dois sabia exatamente por onde começar a desmontá-lo. Mas o que eu sabia, enquanto o olhava sentado em frente a mim, com aquela expressão de quem finalmente parou de carregar algo sozinho, era que amanhã Valentina Rios ia acordar em um mundo onde sua alavanca não valia mais nada, onde o prontuário que ela tinha usado como arma estava agora nas mãos de um promotor, junto com a evidência de sua própria chantagem. Ela já tinha caído. Ainda não sabia. Mas saberia em breve. Valentina Rios soube numa terça-feira de manhã. Seu advogado ligou antes das 8 para informá-la de que a investigação preliminar tinha escalado para uma denúncia formal por chantagem e coação, de que suas contas associadas à empresa, sob a qual registrou o número secundário, estavam sendo revisadas, e de que o diretório do hospital tinha recebido uma notificação confidencial sobre o processo. Sofia me contou tudo isso com a mesma calma com que tinha lidado com cada passo anterior. Tentou retirar os cargos de forma indireta, disse. Fez chegar uma mensagem através do advogado dizendo que estava disposta a chegar a um acordo extrajudicial e que destruiria o prontuário de Alexander se eu retirasse a denúncia. E Sofia sorriu ligeiramente. Respondi que o prontuário já não era relevante, porque havíamos solicitado ao Conselho de Medicina que revisasse o caso de forma oficial com todo o contexto incluído, a coação, a pressão externa, as circunstâncias de emergência da cirurgia original. O comitê o revisou em 48 horas e emitiu uma resolução de exoneração. Alexander está limpo. Valentina não tem mais nada a oferecer nem nada com que ameaçar. Deixei aquilo assentar. 4 meses de pressão. Um prontuário guardado durante 5 anos como munição. Toda uma arquitetura de controle construída sobre o medo de um homem de perder sua carreira. E se desmontou em menos de uma semana porque alguém decidiu finalmente não ter medo. Naquela noite, conversei com Alexander durante 3 horas. Ele me contou tudo. Como Valentina o tinha contatado, como tinha tentado ignorá-la, e ela tinha escalado, como em algum momento o medo da inabilitação, de perder a única coisa que tinha construído com suas próprias mãos antes de me conhecer, foi maior do que sua coragem. Como cada semana que passava ele se sentia mais preso e mais covarde. E como essa covardia o fazia se comportar em casa com uma intensidade quase desesperada, como se cozinhar para mim o jantar ou lembrar do que eu gostava pudesse compensar, o que não era capaz de me dizer. Eu ouvi tudo. Não o interrompi. Quando ele terminou, fiz uma única pergunta. Por que você não me disse a verdade desde o começo? Ele ficou em silêncio um momento. Porque tinha medo de que você me visse diferente, disse. Menos do que você pensava que eu era. Isso já aconteceu, respondi. E o que me fez vê-lo diferente não foi a chantagem, foi o silêncio. Não disse a ele naquela noite se eu ficaria ou iria embora. Eu ainda não sabia. Há feridas que precisam de tempo antes de sabermos se vão sarar ou se já é tarde demais. O que eu disse a ele foi que Valentina já não tinha poder sobre nenhum de nós dois e que o que viesse depois dependia unicamente de nós. Ele assentiu. Não pediu mais do que isso. Semanas depois, enquanto olhava meu telefone sem nenhum objetivo particular, encontrei novamente aquela publicação viral. Ainda estava lá, com centenas de comentários novos. O autor original tinha apagado seu perfil, mas o fio continuava vivo, alimentado por desconhecidos que debatiam, julgavam, riam ou aplaudiam. Procurei meu comentário. Ainda estava lá também, enterrado entre respostas. Vocês são uns babacas. 2 palavras escritas por impulso, sem pensar, enquanto abastecia o carro. 2 palavras que me fizeram olhar para o carro de Alexander com outros olhos ao chegar em casa.
que me fizeram procurar, encontrar, duvidar, agir. Pensei em apagá-lo, depois decidi deixá-lo. Não porque fosse um grande comentário, mas porque me lembrava algo que demorei demais para aprender, que às vezes a única diferença entre continuar cega e começar a ver é um desconforto que você não pode ignorar. Um pequeno cisco, uma publicação boba, um carro mal estacionado. A vida nem sempre avisa com grandes sinais. Às vezes só coloca algo incômodo na sua frente e espera para ver se você realmente olha. Eu olhei. E isso mudou tudo.